refletindo aqui sobre essa preciosa carta de Paulo aos Efésios, e nesse domingo assistindo a um documentário da Globo News, Crentes Além dos Muros, que nesse primeiro episódio trouxe a realidade das pequenas comunidades, eu senti o desejo de conversar sobre o que significa ser igreja muito além de meramente frequentar uma denominação religiosa. E eu espero que essa brevíssima reflexão abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, assim como abençoa a minha. Eu aproveito para sugerir a leitura completa dessa preciosíssima carta aqui de Paulo aos Efésios, que é a carta da maturidade, é o Evangelho da Igreja, entre aspas. E o querido pastor Jorge Heder, do Projeto Raízes, lá de São Paulo, que já está na glória, com quem nós tivemos a alegria de conviver durante um bom tempo, ele dizia que as graves dificuldades, os graves problemas da sociedade, em grande parte as suas soluções passam pelas pequenas comunidades, passam por uma igreja local. E a igreja, ela vai para os ambientes da vida, porque a igreja vai para a rua, a igreja vai para o trabalho, a igreja vai para o shopping, a igreja vai para a universidade, ela vai para o condomínio e a igreja vai também para o templo, porque nós somos a igreja corpo, nós somos a comunidade de irmãos que são filhos e que revelam o Pai na responsabilidade de inspirar transformação de consciência e de maturidade à nossa volta. O nosso papel enquanto corpo é produzir transformação à nossa volta. E quando a nação expõe as suas mazelas, antes de ouvir a reclamação da igreja, eu presumo, meu irmão, que Deus ouve de verdade é o gemido da cidade, é o gemido da nação, que clama, assim como a natureza criada, para que nós, eu e você, os filhos de Deus, se revelem como fontes que jorram em meio a uma sociedade obscurecida. A igreja do nosso país, ela não padece por conta de uma nação ruim, mas é o país que geme por causa de uma igreja frágil que não cumpre o seu propósito e que não vive a missão que nós recebemos do próprio Jesus, de sermos o sal dessa terra e de sermos a luz desse mundo. E meu irmão, minha irmã, uma igreja que só busca interesse e, consequentemente, trabalha em prol dos seus interesses, essa é uma igreja que podemos chamar de imatura, porque nós não temos que pedir ou que buscar um país melhor para a igreja, mas nós precisamos decidir e assumirmos a nossa responsabilidade de sermos uma igreja melhor para o nosso país, uma igreja mais genuína para a nossa nação. A igreja, ela é consciência relacional, é relacionamento puro e não o mero desempenho, o mero resultado, o mero ajuntamento, porque tem muita estratégia, tem muita proposta, tem muita metodologia e tem até militância religiosa. Mas a nossa relação é frágil, é fraca, é falha. A nossa consciência relacional do Evangelho é muito frágil, porque nós fomos retirando do Evangelho todos os aspectos relacionais em nome da eclesia, em nome dos interesses da instituição e do seu crescimento só quantitativo, porque se priorizou a instituição e não se priorizou as pessoas, o que é um grave engano, um grave erro. E meu irmão, minha irmã, a maturidade é a compreensão de que a igreja, que somos cada um de nós, eu e você, transformados na nossa consciência, na nossa identidade, no nosso propósito, precisamos refletir as virtudes de Jesus na ambiência da vida ao nosso redor. Precisamos refletir as virtudes de Jesus em favor das pessoas, porque a igreja, que é corpo, na sua forma institucional, ela existe para ser relevante para as pessoas. Ela existe para alcançar e para abençoar, para acolher e para socorrer. E nesse sentido, a igreja não é o templo, a igreja não é a organização, a igreja não é a instituição. A igreja é o corpo. Cada um de nós, transformados de glória em glória, à imagem e à semelhança de Jesus, nos diversos ambientes dessa vida, vivendo as virtudes de Jesus, as virtudes do nosso Pai, vivendo o amor, esse amor que é tornado prático por meio da graça, a graça que é o amor que acolhe, que é o amor que cuida, que é o amor que alcança e transforma a vida das pessoas, tudo isso por meio dos relacionamentos, da comunhão,
porque a comunhão é o propósito eterno para o qual Deus nos criou. Nós fomos criados desde a eternidade em amor, que se torna prático na graça para o propósito das relações. E a igreja não cresce porque ela convoca ou porque ela simplesmente está aberta. A igreja cresce porque ela influencia, porque ela ensina, porque ela cuida das pessoas mediante o propósito de revelar as virtudes do nosso Pai, agregando sabor a essa vida, preservando e alimentando a vida e clareando os espaços escuros ao nosso redor para o bem das pessoas e para a glória de Deus. E meu irmão, minha irmã, a lição é nós sermos igreja e não simplesmente estarmos numa instituição. Não apenas irmos para o templo, porque nós somos o que nós vivemos e não aquilo que nós falamos. Nós somos o que nós refletimos, o que nós vivemos. Então nós não somos aquilo que a gente fala, nós somos a pessoa que nós nos tornamos em Cristo Jesus para sermos instrumentos de bênçãos na vida do nosso semelhante, do nosso próximo. E qualquer coisa diferente disso é só religiosidade, é só um interesse religioso que desvirtua o Evangelho e o ensino de Jesus. Ser igreja é ser a imagem e a semelhança de Cristo Jesus para ocuparmos a ambiência ao nosso redor como um filho que reflete as virtudes do nosso Pai, como um filho que reflete as virtudes do Filho pleno, Cristo Jesus. Igreja é um movimento de dentro para fora, da comunidade para a cidade, para impactar a vida ao nosso redor. Por que nós somos uma nação predominantemente dita cristã e os nossos indicadores sociais e éticos são tão sofríveis, meu irmão e minha irmã? Por que no bairro do Brás, lá na cidade de São Paulo, nós temos a maior concentração de megatemplos evangélicos do mundo e os indicadores sociais daquela região, daquele bairro, são tão sofríveis? Por quê, meu irmão? Porque é a igreja instituição focada nos seus interesses e nada nas pessoas. É a instituição que se move pelo interesse de crescimento, olhando para a organização e nada para as pessoas. Lamentavelmente, isso é só religiosidade. Isso não tem nada a ver com o evangelho genuíno do lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré, que transforma a vida. E muitas vezes nós vemos dentro das organizações religiosas até uma certa impiedade relacional que visa a religiosidade e a instituição e não a transformação das pessoas e da vida por meio do Evangelho e do ensino do nosso Jesus Cristo de Nazaré. Meu irmão, minha irmã, aonde não há amor, aonde não há verdade e justiça, não há nada. Igreja só faz sentido se for para produzir transformação e relevância para a cidade, para a nação, para a vida das pessoas, para a vida do nosso semelhante. E tudo isso para o nosso próprio bem, para o bem de todas as pessoas e para a exclusiva glória de Deus. E que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, que essas bênçãos preciosas do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam com todos vocês em todo tempo e em todo lugar. Um beijo, um abraço com a minha alma, uma semana muito abençoada e até a próxima segunda-feira.